Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora. Os números, as forças e as fraquezas dos finalistas para essa grande decisão da Copa do Brasil. O que vai acontecer? É Corinthians e Flamengo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vamos lá, pessoal, tá tudo pronto. Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, com todo mundo praticamente à disposição. São ausências já conhecidas, de jogadores que estão machucados há mais tempo. Aqueles jogadores que vêm atuando, eles estarão disponíveis para os dois treinadores. Estratégias distintas, duas equipes muito fortes em casa, e eu vou tentar traçar um paralelo aqui de forças e fraquezas dessas duas equipes e com alguns números estatísticos muito interessantes. Primeiro, eu vou escalar as duas equipes que estão confirmadas. O Corinthians, inclusive, eu já trouxe num vídeo recente que tem uma única dúvida, que é pelo lado direito do campo, que pode ter o Ramiro como uma surpresa, mas tem uma concorrência já sabida, já notória, entre o Adson e o Mosquito. Mas trouxe dados aqui, inclusive, né, de que o Ramiro pode ser uma peça importante pela recomposição, pela ocupação de espaços, pelo Flamengo ser uma equipe muito ofensiva e você ter mais um jogador ali no meio-campo para auxiliar justamente nessa marcação, e o Ramiro tem características também de chegada à frente, ou o Vitor Pereira opta justamente por um ponteiro pelo lado direito, ou o Gustavo Mosquito, ou o Adson. Vamos ter que aguardar para saber o que ele vai fazer. O restante, Cássio confirmado, né? Existia uma preocupação aí depois do final de semana, quando ele foi preservado, ele treinou normalmente. Então, Cássio, Fagner e Fábio Santos nas laterais, Gil e Balbuena os zagueiros, meio de campo com Du, Fausto Vera e Renato, Roger Guedes e Yuri Alberto na frente, com essa dúvida na ponta direita. O Flamengo confirmadíssimo também, já está em São Paulo, todo mundo viajou, inclusive o Arturo Vidal, que perdeu o seu pai, inclusive. Aliás, nossa solidariedade aí, meus sentimentos. Mesmo assim, ele decidiu atuar, vai estar à disposição, pode entrar no segundo tempo, ele não tem sido titular, mas é um jogador muito importante. Todo mundo viajou, né? Para São Paulo, inclusive Rodrigo Caio, Bruno Henrique, jogadores lesionados que não vão atuar. Todo mundo está fazendo parte da delegação. A gente está falando de uma final de Copa do Brasil. O time é aquele das Copas, né? O time que se caracterizou aí com o Dorival Júnior por conseguir grandes resultados. E é um timaço, né? Santos no gol, o Rodinei na direita, que conseguiu a vaga de titular. Vale lembrar que o Varela não está inscrito, né? Recém-contratado. Na esquerda, o Felipe Luiz. Miolo de zaga com Léo Pereira e Davi Luiz, meio de campo João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Timaço. Esse é o time do Flamengo. Já falei também que o Flamengo tem 4 titulares pendurados e isso pode acabar interferindo no jogo da volta. Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro e Gabigol. 4 titulares pendurados com 2 cartões. No caso do Corinthians, os 2 não são titulares. Raul Gustavo e o Victor Cantillo, que até perdeu espaço com o Vitor Pereira. Escalados os times, lembrando, né, que o Flamengo, inclusive, tem alternativas aí para segundo tempo, como o Cebolinha e o Marinho, né, um em cada lado do campo. Tem os meninos aí, o Vitor Hugo, Matheus França, todas essas alternativas. E o Vitor Pereira um pouco menos qualidade, um pouco menos opções ali na frente, né? Mas, enfim, tem o Juliano, que tem sido um 12º jogador. Se entrar o Mosquito, tem o Adson. Se entrar o Adson, tem o Mosquito. Eles se alternam ali nas opções e nas titularidades. Dá um dado interessante para vocês. O Corinthians e o Flamengo estão fazendo uma final inédita. E eu tô para dizer para vocês que é a maior final da Copa do Brasil em todos os tempos. Essa competição que existe desde 1989, inclusive com o Grêmio sendo o primeiro vencedor, teve em 34 edições, nunca teve, na verdade, uma final desse porte, na minha humilde e modesta opinião. Agora, Corinthians e Flamengo já se enfrentaram na Copa do Brasil em outras 3 fases eliminatórias. Vamos lá, a primeira edição, em 1989, teve um Corinthians e Flamengo, 2-0 no Maracanã, isso foi quartas de final. 2-0 no Maracanã pro Flamengo, e aí o jogo no Pacaembu na volta foi um jogo maluco, gente. 4-2 pro Corinthians, só que o Corinthians sai na frente com um gol olímpico do Neto. O Zico empata, olha essa geração aí. E aí, com o empate do Flamengo, 1-1, obrigava pelo saldo qualificado ainda, o Corinthians a fazer 4-1. O Corinthians fez 4-1,
com o Giba, o Eduardo e o Neto fazendo um gol aos 40 do segundo tempo, classificando o Corinthians. Só que aí o Júnior faz o 4-2 e pelo saldo qualificado, mesmo empatando no saldo, né? Mas pelo gol fora de casa, o Flamengo avança. Então, em 89 o Flamengo avançou. Vamos para 2018, quase 30 anos depois. Essa alguns já lembram, né? Aquele time do Jair Ventura que acaba se classificando para a final e depois perdendo para o Cruzeiro a grande decisão da Copa do Brasil de 2018. O jogo no Maracanã foi 0-0 e depois o Corinthians vence na Neoquímica Arena por 2-1 com gol do Pedrinho, entrando 38 segundos depois que ele estava em campo, ele faz o gol da vitória. E aí o Corinthians que avança. 2019, no ano seguinte, a gente está falando de oitavas de final. Aí é o time do Fábio Carille, e do lado do Flamengo, o jogo de ida tinha o Abel Braga, o jogo de volta ainda não tinha o Jorge Jesus, era o Marcelo Salles como interino. O primeiro jogo, 1-0 para o Flamengo na Neoquímica Arena, gol do William Arão. E depois, no Maracanã, a grande decisão da vaga, 1-0 de novo para o Flamengo, gol do Rodrigo Caio. O Flamengo venceu os 2 jogos em 2019 e eliminou a equipe do Corinthians. Então, em 3 oportunidades, o Corinthians passou uma, o Flamengo passou 2. Porém, e aí tem o detalhe, os 2 já decidiram um título nacional. Uma única vez. A Supercopa, essa que voltou agora em 2020, ela teve 2 edições. A segunda em 1991, entre o campeão brasileiro, que era o Corinthians, e o campeão da Copa do Brasil, que era o Flamengo. E aí deu Corinthians. 1-0, jogo único que aconteceu no Morumbi, gol de Neto, camisa 10 do Timão, o craque Neto. Então, no único título nacional que os 2 decidiram, deu Corinthians. Na Copa do Brasil, em 3 oportunidades, uma deu Corinthians, 2 deu Flamengo. E agora? Agora a gente vai ver. Agora, tô aqui com dados incríveis do espião estatístico do GE. Muito bacana, para a gente tentar entender de que forma chegam essas 2 equipes. Por exemplo, o Flamengo tem um poderio aéreo impressionante. São 52 gols aéreos na temporada. O Flamengo fez 126 gols no ano. É impressionante. É o segundo melhor ataque. O Palmeiras fez 129. Tem 52 gols aéreos de cabeça. O Palmeiras tem 54, ou seja, o Flamengo é o segundo no ranking. E aí o Pedro, que está numa fase iluminada, nosso centroavante da seleção, ele fez 27 gols no ano. 13 foram de cabeça. 13 foram de bola aérea. Só que aí tem outro detalhe. O Corinthians foi o que menos sofreu gols de bola aérea no ano. Apenas 19. Então esse duelo vai ser bacana de ver. O Flamengo tem um grande problema. Eu falei sobre o Corinthians poder explorar os espaços oferecidos pelo Rodinei. O Rodinei, não vou aqui dizer que ele é o furo do time, aquela coisa toda, não. Ele conquistou a vaga de titular porque a temporada no saldo dele é muito boa, realmente. Mas o Flamengo tem um jeito de jogar que oferece muito campo para o Rodinei. E, em contrapartida, ele deixa muito campo também. O Inter, inclusive, se aproveitou muito disso pelo lado esquerdo do campo com o Pedro Henrique no último jogo. É uma alternativa que tem o Corinthians para explorar. No caso, além disso, segundo o espião estatístico do GE, o Flamengo é o time que mais sofre gols de erros individuais, ou seja, forçar o erro do adversário. Dos 54 gols que o Flamengo sofreu, 23 ou foi de falha, frango ou gol contra. Incrível, né? Para vocês terem uma ideia, o Corinthians até andou entregando 2 gols aí contra o Juventude, vocês vão lembrar, Raul Gustavo e Gustavo Mosquito. Mas contando com esses 2 gols que o Corinthians entregou praticamente por erros individuais, foram 5 no total na temporada. O Flamengo tem 23. Só para vocês terem uma ideia. Como eu disse, 2 equipes muito fortes em casa. Tanto o Flamengo quanto o Corinthians são avassaladores jogando nos seus domínios. Então isso vai fazer a diferença. Se o Corinthians conseguir fazer o seu resultado dentro de casa, vai ser importante porque se sabe que o Flamengo é muito forte na sua casa. Se o Flamengo conseguir arrancar uma vitória ou um empate na Neoquímica Arena, vai com uma vantagem muito grande para o Rio de Janeiro. O Corinthians, ele só tem 16 gols sofridos em todo o ano na sua casa. É muito pouco, gente. E em 19 jogos, dos 32 que ele jogou dentro da sua casa, ele não tomou gol. Em 19 jogos, o Corinthians não foi vazado. E isso seria incrível para você poder decidir lá fora. Isso é 60% dos jogos.
Agora, fora, o Corinthians tem esse problema, né? 34% de aproveitamento. É muito pouco. São 13 derrotas em 31 jogos. É uma campanha muito ruim. Por isso que, para o Corinthians, é muito importante fazer esse resultado em casa. O Flamengo fora e em casa é impressionante, né? E essa é a força do Flamengo. Ele sabe ser bom tanto dentro quanto fora de casa. Ele tem só 7 derrotas em 34 jogos. O Flamengo fora de casa. Um aproveitamento de 64%. É o mesmo do Palmeiras, tá? Que é o melhor visitante aí do Brasileirão. A gente tá falando da temporada. Só que o Flamengo ainda tem mais vitórias, 19-17 contra o Palmeiras. Só para vocês terem uma ideia. E aí tem o detalhe. O Flamengo fez 57 gols em 34 jogos fora de casa. É uma média de mais de 1 gol por partida. Por isso que é muito difícil que o Flamengo não marque gols. Seja na Neoquímica Arena, seja no Maracanã. É um índice muito alto, até pelo poderio ofensivo que a sua equipe tem. Então, se o Corinthians conseguir segurar o Flamengo nesse primeiro jogo, e o que significa segurar? Até mesmo um empate em 0-0, até mesmo uma vitória simples, bom, que seria incrível realmente para você poder decidir lá. Não tem mais o saldo qualificado, né? Saldo simples, então uma vitória de 1-0, 2-1, eu acho que também seria interessante para o Corinthians. Ao Flamengo, se conseguir um empate, eu acho que vai muito forte também para decidir em casa. E se vencer o jogo, claro, né? Aí facilita mais ainda. Para a gente finalizar, as duas equipes têm 2 trios que estão numa fase espetacular e você decide qual o melhor. Pedro, Gabigol e Arrascaeta. O Pedro tem 27 gols, né? O Gabigol tem 28 na temporada. E o Arrascaeta, 18 assistências. É o maior garçom do futebol brasileiro e a gente sabe a bola que ele joga, né? É incrível. Agora, o Corinthians também tá com uma fase incrível de Yuri Alberto, Roger Guedes e Renato Augusto. O Yuri e o Roger, que tem feito uma dupla de ataque, eles marcaram 8 gols juntos nos últimos 8 jogos. Eles estão numa fase muito boa. O Renato Augusto tem 5 gols e 8 assistências na temporada. E os 3 juntos, eles têm juntos 70% de aproveitamento nessas 8 partidas. Eles só perderam uma vez para o Palmeiras. 5 vitórias e 2 empates. Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes, 70% de aproveitamento jogando juntos. Agora é com vocês. Que confronto, meus amigos. Eu confesso que eu tô nervoso, já tô ansioso. Vai ter live pré-jogo aqui no canal, então 1 hora antes da bola rolar, você já pode vir aqui no YouTube, que a gente vai estar projetando já com as escalações, fazendo toda a projeção necessária, vamos debater, vamos falar, vamos projetar esse grande jogo e, claro, depois da partida também a gente volta para analisar tudo o que aconteceu. Conto com você? Então comenta aqui. Dê o teu like, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!